Olá, pessoal! Nosso encontro de hoje é para falar sobre dívidas. Você sabia que adiar decisões sobre dívidas é como uma torneira pingando? Um pingo aqui, um outro ali pode parecer totalmente insignificante, mas a longo prazo, todos esses pingos juntos podem encher um reservatório inteiro. E isso é muito ruim se esse reservatório for a sua vida financeira. O exemplo pode ser um tanto quanto exagerado para quem não faz dívidas, porém é um chamado para quem faz disso um hábito, ou seja, contrair dívidas. Hoje em dia, há um crescente endividamento das famílias brasileiras. Isso é muito perigoso porque impacta diretamente no potencial de crescimento dos seus investimentos e do seu futuro financeiro. Vocês sabiam que o pagamento de juros decorrentes de dívidas contamina o seu orçamento hoje e impactam no crescimento do seu patrimônio e do seu futuro? Pois é, isso é um tema muito importante e é por isso que a gente trouxe ele aqui, porque faz parte, está presente em muitas famílias no mundo inteiro e principalmente aqui no nosso Brasil. A primeira coisa que eu quero enfatizar aqui é que essa consciência do endividamento deve nos fazer repensar quando nós formos fazer uma dívida. A segunda coisa é termos em mente que a gente vai ter que quitar a dívida. Então, esse desejo da eliminação da dívida ou da quitação da dívida deve nos fazer procurar melhores opções na hora de contrair uma dívida. O que seriam melhores opções na hora de contrair uma dívida? A melhor opção, a primeira que me vem à cabeça, é o menor pagamento de juros, ou, conforme o caso, um período mais alargado ou menos para a quitação dessa dívida. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link em que você pode fazer pequenos cálculos a respeito tanto da taxa de juros quanto do período. E eu digo que isso é importante porque às vezes o agente financeiro que está te oferecendo um empréstimo, ele vai te dizer o seguinte, por exemplo, eu estou te oferecendo essa taxa a 3% ao mês para você pagar, por exemplo. E um outro agente financeiro, quando você procura, e o ideal é sempre procurar, vai te oferecer um empréstimo a 3,5%. Aí você pensa logo, opa, vou fazer o de 3, óbvio, certo? Certíssimo. Porém, é necessário, e aí o uso da calculadora é importante, porque assim, muitas vezes na hora de você fazer um empréstimo, existem outras taxas embutidas naquele financiamento que podem, no final, alterar o valor que você vai pagar de juros, como o IOF, como outras taxas de administração, enfim. Então, o ideal é sempre usar a calculadorazinha para ver efetivamente quanto de juros você vai estar pagando. Por isso que é importante o uso da calculadora, porque assim, você tem dois agentes financeiros te oferecendo um empréstimo, um a 3%, um a 3,5%. Então, quando você coloca lá na calculadora, aí esse aqui, opção A, que eram 3%, por exemplo, gente, isso pode ocorrer ou não. Por isso que é bom nós fazermos a continha. Está te dando uma prestação de R$ 135 por mês. Por exemplo, você vai pegar R$ 1.000. Você vai no agente B, que é 3,5%, e sua parcela ficou R$ 130 por mês, aqueles mesmos R$ 1.000. Aí você pergunta, como assim? Se aqui é uma taxa menor e aqui é uma taxa maior, por que a prestação final que eu vou pagar do de 3,5% é menor do que o de 3%?
Porque muitas vezes nos empréstimos e em qualquer operação bancária, você tem outras taxas embutidas naquele financiamento. Seja ela impostos, seja ela taxas decorrentes daquela instituição bancária. Por isso eu digo, é muito, muito importante que nós estejamos sempre atentos na hora de fazer um empréstimo bancário. Outra coisa também, ver o prazo. O ideal para você escolher o que é melhor é que as condições sejam idênticas. Por exemplo, o mesmo valor que você vai tomar, o mesmo prazo, para você ver se aquele empréstimo A ou B, qual é o que vai sair mais barato, independente da taxa, porque às vezes tem essas pegadinhas que fazem você pagar mais dinheiro do que o necessário. Ultrapassada essa fase, vem a segunda parte, que é você, depois que fazer o empréstimo, também estar atento para melhorar aquela condição financeira. E o que é que poderia ser melhorar aquela condição financeira? Eu gostaria de dividir o depois de feito o empréstimo em 3 tópicos para melhorar e você quitar a sua dívida. A primeira coisa é trocar uma dívida mais cara por outra mais barata. E o que é que poderia ser isso? Você pegou aquele mesmo empréstimo, por exemplo, que você fez de R$1.000, isso são valores hipotéticos, imaginários, gente, de R$1.000 a 3,5%, né? E de repente, com a mudança da política econômica, ou seja lá o que for, você encontrou um novo crédito que está lhe oferecendo a quantia determinada. Por exemplo, você fez o empréstimo e passaram-se 2 meses e você pagou já 2 parcelas. Essa taxa de juros que antes era de 3,5 passou para 2, por exemplo. Aí você pensa, a dívida, a taxa de juros é mais baixa, então trocar uma dívida cara por uma barata, né? Então, o que é que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer: consultar no seu agente bancário ou na sua instituição de crédito que você tem aquela dívida, quanto é que você precisa de dinheiro para pagar aquela dívida hoje, isso porque você já pagou algumas parcelas. Tendo esse valor em mãos, você faz a simulação naquela outra agência ou até às vezes na mesma, porque assim, quando a política de juros muda, às vezes a própria instituição financeira te oferece um crédito melhor, ou se não oferecer, você descobre que ali está sendo oferecido um crédito mais barato. E aí você vai simular aquela diferença que você, aquele valor que você tem que quitar sobre a nova taxa de juros. Então, digamos que você precisa de R$700 para você quitar aquela dívida anteriormente de R$1.000. E eu digo 700 porque você já pagou algumas parcelas. Então, você vai simular aqueles 700. Digamos que você falte pagar 7 parcelas de R$130 para quitar aquela dívida. Mas se você for quitar hoje, você pagaria R$700 porque precisa fazer o cálculo da antecipação da sua dívida. Você vai pegar naquela outra instituição e vamos calcular R$700. Se eu fizer esse empréstimo hoje, vai me custar quanto? Digamos que a pessoa te diga que você vai pagar 7 parcelas de R$110 ou R$120. Ora, não tem dúvida. Se aqui você vai pagar 7 parcelas de R$135 e nesse novo empréstimo você vai pagar as mesmas 7 parcelas de R$110, troque, porque você vai estar economizando esses R$20, R$25 por parcela
Isso quer dizer que você está trocando uma dívida cara por uma mais barata. Isso é bom? É, mas eu preciso dizer, todo e qualquer investimento ou endividamento, você precisa ter controle daquilo que você está fazendo. Então, se você vai fazer uma nova dívida para pagar aquela, mas você aumenta o seu endividamento, isso aí você precisa analisar, porque pode comprometer muito e virar uma bola de neve. Então, assim, é necessário que nós mesmos sejamos responsáveis pelo gerenciamento dos nossos recursos. Então, pagar dívidas, gente, impacta, como eu já disse anteriormente, no seu crescimento no futuro, seu crescimento financeiro. Então é muito importante que você tenha responsabilidade na hora de fazer um empréstimo, de quitar o empréstimo, de fazer um novo empréstimo ou qualquer outra coisa relacionada a crédito. Porque quem vai arcar com as dívidas é você. A segunda dica que eu daria para você quitar suas dívidas é você antecipar parcelas. Isso é muito importante. Você teve um dinheiro extra sobrando? Não tem? Óbvio que a gente sempre tem o que comprar com aquele dinheiro extra. Mas, como eu disse anteriormente, é preciso ter responsabilidade. Então, sobrou um dinheiro e você tem uma dívida, procure quitar, antecipar a quitação dessa dívida. Então, o ideal é que você procure o agente financeiro e pague aquela parcela. Quando eu falo em antecipar a dívida, você necessariamente não precisa antecipar a dívida inteira. Você pode antecipar parcelas dessa dívida, sejam as primeiras ou as últimas. É possível fazer essa antecipação. E é muito importante que você peça para que haja o cálculo do desconto por você estar antecipando os juros, de maneira a você pagar aquela parcela ou parcelas com o desconto efetivo dos juros. Então, se você tem uma parcela de R$ 135 para pagar, por exemplo, daqui a 60 dias ou a 6 meses, se você pegar as últimas, a instituição tem que fazer o abatimento dos juros que seriam cobradas se ela fosse paga lá naquela época, porque você está pagando agora. Então, é preciso que você peça para fazer essa continha para você pagar. E outra coisa bem importante que eu acho, você sobrou um valor, por exemplo, vamos pegar o mesmo exemplo de R$ 135. Você vai pagar sobrou R$ 135, então você pediu para antecipar a última parcela, por exemplo. E aí, com o deságio, você vai pagar 110, por exemplo, 105, digamos assim, 105. Você tinha 135 e sobrou, nesse caso, R$ 30. R$ 30 não dá para você fazer a antecipação da próxima parcela, que vai estar faltando dinheiro. O que é que eu acho que você deve fazer? Guarde o dinheiro. Quando você juntar a outra diferença, você amortiza mais. E guardar o dinheiro não é colocar no colchão. Existem muitas opções de aplicações financeiras que você pode colocar esses seus R$ 30, ou seja, o que for, dependendo do seu potencial financeiro. E aí você deixa lá rendendo pouco ou muito, para que quando você tiver outra grana sobrando, você agregue aquele valor e faça a quitação da dívida. Gente, às vezes eu ouço muito que você não tem um rendimento grande
nas aplicações financeiras, porque não se paga muito. Eu lhe digo, de pouquinho em pouquinho, de grão em grão, se pode chegar a 1 milhão. Então, assim, não desmereça qualquer crédito que venha, mesmo que seja pouco, mesmo que seja pouco. Aliás, pouco ou muito, ele vem agregar, ele não vem diminuir. Então, se você tem a possibilidade de rendimento, coloque lá no banco ou o local que você usa ou que você tenha confiança para aplicar esse dinheiro. Galera, esse canal foi criado para a gente trocar experiências sobre como crescer financeiramente. Então, se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma questão que você gostaria que fosse tratada aqui, deixe nos comentários, comente o que você achou, se você gostou, se você não gostou. Isso é muito importante, gratificante e faz com que a gente fique mais empenhado em criar conteúdos que possam agregar valor para todos nós, ok? Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe e lembre-se sempre, investir é fazer o dinheiro trabalhar para você. Um abraço e até a próxima.